Hoje no Glam, ouvidos aguçados, é dia de escutar música erudita. Mas pode relaxar que, apesar de clássica, essa música não tem nada de chata, viu? Que o digam os jovens habilidosos que se interessam pelo assunto e tratam de modernizá-lo. Para saber o que atrai essa moçada no universo clássico, eu me encontrei com a pianista Juliana D'Agostini, uma gata super talentosa que só tem 25 anos, mas já é dona de uma carreira sólida. E como esse negócio de popularizar o erudito não está restrito à música, tem também um papo com Roberta Estrela Dalva, agitadora cultural que é expert na combinação de poesia e hip hop, o chamado Poetry Slam. Esse é o Glam. Nossa, eu não consigo acertar os dedos. Agora eu. A época em que música erudita era coisa de gente séria para gente chata pertence ao passado. Hoje, os tempos são outros e convidam os jovens a arejar esse ambiente tão clássico, tratando de conquistar outros públicos. Algo que acontece com pianistas brasileiros como Leonardo Hilsdorf, Bianca Gismonti e Cláudia Castelo Branco. Fora do Brasil, um exemplo é Gustavo Dudamel, maestro e violinista venezuelano de apenas 31 anos, que anda fazendo sucesso à frente de orquestras importantes como a Simón Bolívar e a Filarmônica de Los Angeles. E uma representante perfeita dessa onda é a pianista Juliana D'Agostini, que conversou comigo. Com apenas 25 anos, não precisou abandonar o repertório clássico para engatar uma carreira mais pop e democrática. Ju, como você enveredou na música erudita? Eu nem lembro, né? Porque eu tinha 5 anos. Minha avó tinha um piano em casa, tocava por hobby, nunca foi profissional. E nos almoços de domingo passava o caminhão do gás tocando, para distribuir gás, tocando por Elise. E daí eu comecei a tirar aquela musiquinha de ouvido. Então eu ficava lá brincando no piano até sair a música. Então foi uma coisa super natural. Daí os meus pais me levaram para uma professora. Comecei a ter aula e eu ficava o dia inteiro no piano. Bom, e aí você se tornou profissional, digamos assim, com quantos anos? Foi com 17, 16 anos por aí que eu tinha que prestar vestibular. E eu falei, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus. Música, né? Música. Mas eu já ia para palco, assim, desde os 10. O meu primeiro solo com orquestra tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, por aí. Que demais! Nessa fase, que é a adolescência, pré-adolescência, né, todo mundo tem os mesmos gostos e tudo mais. E isso não acontecia com você, né? É. Eu tinha vergonha de dizer que eu tocava piano. Que é uma coisa que ninguém toca, né? Ninguém tocava piano, então eu me apresentava, os meus amigos sabiam, mas eu não falava muito daquilo, porque eu me sentia muito esquisita por tocar piano. Mas você se sentia, por exemplo, musicalmente falando, você se sentia deslocada? Não, eu nunca ouvi muito música clássica, a não ser durante o período de estudo. Eu escuto várias gravações, várias referências, mas se eu vou dirigir, é pop. E, bom, você tem agora uma linguagem diferente, você faz videoclipe, você é jovem, né? Você acaba conquistando o público jovem também? Quem é seu público? O meu público é o público da sala de concerto, mas também um público mais jovem. Jovens que não gostavam e começaram a gostar porque começaram a te ouvir? É. Não é que não gostavam, é que não conheciam. A poesia também se modernizou para conquistar mais adeptos e perder o status de clássica. Por acaso você já ouviu falar em Poetry Slam e em competição entre poetas? Quem entende tudo do assunto é a atriz Roberta Estrela Dalva, grande representante dessa arte no Brasil e presente no ranking dos melhores do mundo.
Bom, o Poetry Slam, ou Slam, como ele é chamado no mundo inteiro, ele é basicamente uma competição de poesia falada, né? Um campeonato de poesia falada. Ele acontece hoje no mundo inteiro, em mais de 500 comunidades, assim, desde os anos 80. Foi inventado por um cara que chama Mark Smith, em Chicago. E a ideia era democratizar e deixar menos chata aquela leitura de poesia que era feita na academia e todo mundo não podia falar. Dinamizar isso, né? Então as performances começaram a surgir por causa do lance da competição, né? Mas a ideia era compartilhar a poesia num ambiente que não fosse necessariamente o acadêmico, mas sim no ambiente da diversidade. Salve, salve! O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos tem o prazer de apresentar ZAP, Zona Autônoma da Palavra. Na verdade, é uma forma que funciona muito bem, né? Ele tem 3 regras, basicamente. Os poemas têm que ser próprios do autor que está fazendo, não pode ter acompanhamento musical, nem figurino, cenário, nada, e tem que ter no máximo 3 minutos, justamente para democratizar, né? Vai o cara lá e ficar falando 15 minutos o poema. Menino lesma, de mole opinião, ser ou não ser tornou-se sua questão. Nos corrigiu o excomungado pastor, esqueceram-se do amor, dizia o sábio Senhor. Tem gente que não gosta de competição, então aqui tem um espaço também para você vir, falar poema de outras pessoas, não competir, 1 hora de microfone aberto. Aí depois é slam, campeonato. Olha, para participar é só chegar, entrar, é grátis, dar seu nome, não tem pré-requisito, não tem pré-requisito de tema, de roupa. Você chegou, se inscreveu, não tem que pagar e vem pronto para a batalha figurativa, né? A batalha poética, o campeonato. Bom, mas pra quem toca música erudita, você já tem um estilo totalmente diferente, né? Você gravou videoclipe. Como que as pessoas, né, quem é da música erudita, gosta de música clássica, vê isso? Quando eu fui estudar fora, eu não tinha dinheiro para me sustentar em dólares. E daí eu comecei a trabalhar como modelo. E na minha escola, que só tinha, então os pianistas eram todos caretaços, né, lá em Boston, eu tinha vergonha também de dizer que eu estava trabalhando como modelo, por causa de preconceito mesmo. Preferia não falar muito, só que o que foi bem legal disso é que eu conheci empresários. Então, meu empresário, quando soube que eu era pianista lá, ele falou assim: Juliana, vamos te vender como pianista, uma pianista diferente. É pianista e modelo, não é modelo e pianista. Então, quando eu lancei meu primeiro disco, a gente fez uma capa que usava imagem, uma coisa diferente também. E eu falei assim, bom, então vai ser assim que eu vou conseguir ter um espaço jovem ainda. Exatamente. Porque o que acontece com o pianista é só depois dos 40 que ele começa a ter espaço, a ser reconhecido. Então eu vou usar isso para eu passar a perna, né? no sistema. Hoje no Glam, a música erudita mostra que sabe ultrapassar as fronteiras das salas de concerto para conversar com um público maior. Juliana D'Agostini, pianista de 25 anos, é a prova de que mais e mais jovens andam embarcando no clássico sem dispensar o pop e a calça jeans. Eu quero saber agora de vaidade. Quando você vai se apresentar, você pode usar uma maquiagem diferente, cabelo, roupa? Antes eu só tocava de vestido, então antes de tocar era aquela produção super clássica, hoje eu toco de calça jeans. Existem lugares e lugares, claro que se você vai tocar em uma sala de concerto grande, com uma orquestra, todo mundo de casaca, você vai ter que estar de longo, porque é um ritual. E isso eu acho muito bonito, estarem todos bem vestidos no palco. Só que eu acho que existem lugares que não condizem com vestido longo, principalmente se você está falando de formação de plateia. Então, você quer se aproximar do público, tem que se adaptar, começa né? pelo jeito que você vai se vestir. Gil, eu tenho mais algumas perguntas para fazer para você, mas para isso eu queria estar mais perto de instrumentos. Eu vou te levar numa loja. Vamos? Vamos. E lá fui eu tirar algumas dúvidas básicas sobre música clássica. Não sem colocar a mão na massa e experimentar alguns instrumentos, né? Dessa loja aqui, o que faz parte, por exemplo, da orquestra? O que entra? É o violino. Agora que eu tô vendo, tem violino, tem viola também, né? Violino é um pouco menor do que a viola tem um som um pouco mais grave. Esse aqui é super moderno, né? Esse aí eu também nunca tinha visto, é uma piração bem grande, né? Né? E tem o cello também é de orquestra. Na verdade, dos instrumentos de corda, aqui só tá faltando o contrabaixo. Agora, eu sempre tive uma dúvida,
a respeito do maestro. Você vai poder me ajudar. Porque assim, a sinfonia já está pronta, certo? Teoricamente tem a partitura, os músicos estão ali, eles sabem tocar. Por que o maestro é tão importante e muda tanto de um maestro para o outro? O maestro, ele dá a interpretação dele na música. Às vezes, naquele trecho, ele quer ouvir mais o violino do que o cello. Então, ele faz um sinal pro violino tocar mais e faz aqui, falando pro cello ficar quietinho, Então entendeu? tá bom, agora sim, agora É mais ou menos assim. Agora entendeu, tá. E dá o tempo, ele também dá o tempo da música. Ele tá sempre lá passando o tempo, né? Uma coisa que eu queria saber é diferenças de estilos e subestilos na própria música erudita. Por exemplo, Bach e Beethoven. Além deles estarem em movimentos diferentes, já ter uma outra pegada, o som ser totalmente diferente que os compositores produziam, tem a diferença de instrumento, porque Bach compôs para o cravo. Então, você nunca vai poder tocar Bach do jeito que você toca Beethoven, porque o piano de Beethoven era outro. Os instrumentos, eles passam um pouco de uma certa personalidade, né? É engraçado porque você vê as tribos, né? Principalmente quando você está nas universidades, que você vê a classe dos violinistas, Sim. a classe de quem toca viola. E tem isso de personalidade, sim. Qual que é a personalidade do pianista? Ele é um cara bem complicado. O pianista tem problemas psicológicos, faz terapia. O pianista é paranoico, fica doidão. muito... Porque o cara que toca um instrumento de orquestra, ele passa muito tempo sozinho, mas ele também tá na orquestra. Ele é uma pessoa mais sociável. Piano é só um... O pianista é um problema, porque você passa o dia inteiro em casa, num estúdio, numa sala, estudando. Se você tivesse que escolher um instrumento pra mim, qual seria? Um instrumento pra você? Vamos ver, vamos ver. Eu acho, Babi, que você combina muito com o cello. Com o cello. Eu acho, porque tem bastante personalidade. Tá, gosto. Mas vamos ver se você fica bonita tocando viola? Então, Vamos lá, você tem que... Sim. Isso. Sai som, tem que... É que tem o jeito certo de Tá pegar, bom. daí eu também... Com certeza não deve Tem o ser jeito assim. certo. Eu acho que esse aqui não tá quebrado. Esse. Eu acho que não tem pilha. Esse tá quebrado. Tá sem pilha, né? tia. Você gosta? Eu acho o som maravilhoso. Esse som é incrível. Super sedutor, não é? As curvas do cello.